Olá, amigos. 28 de agosto de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Peço-lhes desculpas no último programa por 3 vezes, entre os momentos marcados por 7 minutos e 26 segundos até 8 minutos e 15 segundos, ao me referir às leis estaduais lá comentadas, eu utilizei a expressão visita íntima quando eu quis dizer revista íntima. Claro que os dois assuntos são muito associados, mas naquele contexto não se tratava de visita íntima, mas sim de revista íntima. E nós providenciaremos uma legenda corretiva nos filmes já divulgados, mas peço que perdoem essa falha. O que é que nós vivemos em termos de segurança pública no país? Situações extremamente complicadas, com a atuação de grupos que atuam pesadamente contra a ordem pública. Às vezes consegue-se algum sucesso levando essa gente à cadeia com mandados de prisão preventiva, caso dos terroristas Black Blocs, que tanto temos comentado aqui, para depois nos decepcionar com decisões judiciais, como uma lamentável em São Paulo e outra mais lamentável ainda no Rio de Janeiro, pronunciada por aquele desembargador Ciro Darlan, admirador de Che Guevara, como todos sabem, pondo essa gente na rua. E agora vem a lume uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do relator ministro Gilson Dipp. Aquele mesmo ministro que, juntamente com outros notórios, ou melhor, outros juristas de notável saber jurídico, como gostam de dizer, foi o responsável por aquele trágico anteprojeto de Código Penal que, no texto apresentado por eles, só consegue enfraquecer a lei e a ordem, só consegue enfraquecer o direito das pessoas de bem e só faz por promover a descriminalização do aborto e da eutanásia no país, além de inserir a agenda do ativismo gay, da ditadura gay, na letra do Código Penal brasileiro. Esse anteprojeto que agora se tornou um projeto mais razoável em discussão no Senado Federal. Muito conhecido, portanto, esse ministro, e ele dá um voto numa causa relacionada com a invasão pelo famigerado movimento pré-terrorista MST, dito movimento social dos trabalhadores sem terra, no caso da invasão de uma propriedade altamente produtiva lá do Paraná, o sítio Garcia, no município de Barbosa Ferraz. Invadido pela segunda vez pelo MST, em 2008, os proprietários bateram as portas da justiça, conseguiram imediatamente a reintegração de posse por liminar, mas não conseguiram que o governo do estado fizesse cumprir a liminar. A ação correu, encerrou-se em 2011 com sentença de mérito favorável à manutenção de posse pelos legítimos proprietários, como não poderia deixar de ser, e até aí a justiça estadual cumpre o seu papel. Mas mais uma vez, com decisão definitiva, requisitada a força policial para a execução do mandado de reintegração de posse, o governo do estado do Paraná não permite que a sua polícia militar cumpra o mandado. E há muitos anos que o governo do Paraná, nas mãos de quem está, vem se notabilizando por desrespeitar os mandados judiciais nessa importante, crítica, sensível matéria referente ao direito de propriedade, que é um direito constitucional. É bom mencionar que no caso do sítio Garcia não havia nenhuma hipótese de propriedade improdutiva. Tanto que nos autos do processo, o próprio INCRA, que nós sabemos muito bem com quem é alinhado, foi obrigado a reconhecer e deu um laudo, ofereceu um laudo que está nos autos, que aquela propriedade era uma propriedade totalmente produtiva e não se encaixava, portanto, naquelas condições de desapropriação pelo poder público para o assentamento de famílias no projeto dos planos de reforma agrária do governo, conforme estabelecido pela Constituição.
Aí a defesa pede intervenção federal no estado do Paraná, exatamente com base na negativa do Estado em cumprir o mandado judicial. Isso está previsto constitucionalmente. O assunto foi ao STJ, e aí é que entra a relatoria do ministro Gilson Dipp, que diz no seu voto, embora rejeitando no seu voto apenas aquilo que foi proposto perante o STJ, que é a intervenção federal no estado do Paraná, e não exatamente o mérito da questão da posse da terra, mas ele foi muito além, como se ele tivesse de tratar do mérito da questão da posse da terra, e diz que parece manifestar-se a hipótese de perda de propriedade por ato lícito da administração. Perda de propriedade por ato lícito da administração. A administração que deixa de cumprir um mandado judicial de primeira instância, confirmado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, estabelecendo com toda clareza que a terra pertence efetivamente àqueles proprietários do sítio e não aos invasores, 200 facínoras, pré-guerrilheiros do movimento dos trabalhadores sem terra. Diz uma desgraça, uma barbaridade dessa, que derruba uma garantia constitucional estabelecida no caput do artigo 5º da Constituição da República, esse ministro, e é seguido pela turma do STJ, por unanimidade. Uma turma, não o pleno, mas uma turma, por unanimidade. Violam, derrubam a Constituição da República em uma sentença judicial, estabelecendo, portanto, condições para a instalação do caos no campo, coonestando a atividade criminosa desses facínoras que infernizam a vida dos produtores rurais no Paraná em especial, mas em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, mas em Minas Gerais e em toda a parte do país. Instala-se o caos, destroem-se os fundamentos da ordem pública, destrói-se, portanto, o tecido constitucional da República Federativa do Brasil, por uma decisão judicial ideologicamente contaminada de ministros e certos juízes engajados na revolução cultural granchista no país. Que segurança jurídica pode haver? O que pode fazer a força policial, que é impedida de cumprir a lei, impedida de cumprir o mandado judicial, por uma decisão direta do governador, que por outro lado não se vê nem um pouco ameaçado no cargo e deveria ser afastado realmente, e deveria haver intervenção federal realmente, uma vez que juízes engajados ideologicamente, juízes com cores políticas, produzem uma desgraça dessa no país. O que querem essas pessoas? Levar o país à beira da guerra civil. É isso que querem. E podem conseguir. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.